Abram suas Bíblias comigo no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 1, eu vou ler o versículo 10. Provérbios capítulo 1, versículo 10. Estamos passando por um tempo em que as coisas estão um pouco tenebrosas, né, irmãos? Eu vi essa semana, nessa tragédia que aconteceu no centro de treinamento do Flamengo, por exemplo, quantas pessoas desumanas tem por aí, né? Com seus dizeres, com suas postagens. O mesmo nós vimos em relação à tragédia de Brumadinho, e eu fiquei chocado com a falta de humanidade das pessoas. O quanto o ser humano tem saído do eixo e tem se transformado em bicho. E eu fui pesquisar um pouco para a gente falar um pouco nessa noite sobre isso. E cheguei a duas pessoas que já foram frequentadores de igreja, dois evangélicos que fizeram também coisas que tiram a nossa paz só de ler, né? Vocês já ouviram falar de Tiago Rocha? Tiago Rocha, ele é conhecido como serial killer de Goiânia, né? Tempo desse atrás, ele assassinou 39 pessoas na cidade de Goiânia. Tiago Rocha, ele tinha emprego, saía todos os dias para trabalhar, mas de vez em quando ele matava. E não tinha assim, um tipo específico de pessoa, não. Matou homens, matou mulheres, matou homossexuais. Simplesmente, um certo dia, ele acordava, ia lá e matava uma pessoa. Outra pessoa que eu li no estudo que eu fiz é sobre Devin Kelley. Devin Kelley, acho que no final do ano atrasado, ele entrou numa igreja no interior do Texas, uma cidadezinha que tem cerca de 360 habitantes, é bem pequena a cidade mesmo. Devin Kelley, ele entrou nessa igreja e matou 26 pessoas dentro da igreja. Acho que todo mundo ouviu falar, né? O massacre no Texas, lá na igreja batista, foi na igreja batista, inclusive, lá no interior do Texas. Ele entrou e matou 26 pessoas. Por quê? O que faz uma pessoa chegar ao ponto de fazer isso? E é sobre isso que nós vamos falar um pouco nesta noite. Esse versículo diz assim: Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Esse versículo está falando também, nessa palavra aqui, ele fala sobre sedução. E sedução é a arte da conquista, né? Ninguém que quer seduzir alguém chega e vai direto ao assunto. Tem os olhares, as jogadas de cabelo, né? As pessoas geralmente se enamoram de longe, ou seja, se apaixonam de longe e já começam a planejar a conquista. Desenha na mente aqui o que quer fazer. No primeiro encontro, a pessoa nunca fala diretamente o que quer. No primeiro encontro com a pessoa apaixonada, o outro nunca vai falar: eu quero ficar com você. Por que não? Porque isso pode espantar a presa. Isso acontece muito hoje, nessas festas que o pessoal vai, né? Como é que chama essas festas que acontecem nas casas aí? Mesmo é social. O pessoal faz essa social aí. As meninas vão lá, tem menina que fica com 20, 30 na noite. Fica assim, beijar, 20, 30 na noite é competição.
Os meninos, 10, 15 meninas, daí eles ficam competindo entre eles, quem beija mais, quem beijou mais gente, quem beijou... Isso não está se tratando aqui de objeto de conquista. Isso não está falando aqui de alguém que precisa ser seduzido. Aqui, essa questão dessas festas sociais, nessa competição de quem beijou mais, quem ficou com mais gente, isso aí é safadeza. Não tem outra palavra para isso não, é safadeza mesmo. Eu estou falando aqui de sedução. E quem quer seduzir não chega simplesmente, eu posso ficar contigo? Não. Tudo tem um teatro, né? Tem o teatro da conquista, descobrir os pontos de contato em comum, descobrir os gostos em comum para poder ficar comentando com a pessoa, descobrir os desejos em comum, as práticas em comum, para ir alimentando aquele objeto de conquista com algo que ele vai gostar de ouvir ou com o que ela vai gostar de ouvir. E nesse texto aqui tem um recado para nós tomarmos cuidado com a sedução do pecado. E por quê, irmãos? Porque nós somos pecadores redimidos, vivendo num mundo onde outros não foram redimidos. Somos pecadores redimidos, vivendo entre os que não foram. E na nossa caminhada, na minha e na sua caminhada, aqueles que não foram redimidos vão fazer de tudo para te fazer retornar. E isso é prova, isso nós passamos, né, gente? Isso aqui eu não preciso nem ficar chovendo no molhado. Nós sabemos quanto as pessoas que ainda não foram alcançadas por Jesus fazem de tudo para nos levar para distante de Jesus. Assim como também nós fazemos para trazê-las para a igreja, elas também nos fazem. Fazem de tudo para nos levar para distante de Deus. Na vida, nós não passamos de predadores, de alvo de conquista, de presa aos olhos dos predadores que estão lá fora. E nós precisamos prestar atenção nisso. A diferença, irmãos, é que eles têm o poder de seduzir de acordo com aquilo que nós gostamos, e nós temos um poder maior. Mas o poder maior que eu estou dizendo é um poder simples, que é o poder de dizer não para a sedução. Caminhar no mundo que jaz no maligno não pode ser de forma inconsequente. Nós não podemos andar de forma inconsequente, desleixada, num mundo que jaz, que está perdido, que está condenado no maligno. Porque tudo nos seduz para distante do Senhor. Ou seja, você está sendo visto, você está sendo desejado e você é alvo. Nós somos objeto de conquista, objeto de desejo. Você é o desafio. Nós temos que acordar para isso, irmãos. Você é o desafio. E aqui no texto está dizendo: o desafio de quem? Dos pecadores. Aqui está falando, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Ou seja, eles querem te deformar. Eles querem tirar de ti o que Deus colocou em ti. Eles querem mudar a obra de Deus em ti. Você é alvo de sedução. E o que isso tem a ver com as pessoas que eu falei no início do texto aqui da pregação? Já eu vou chegar lá.
Então vamos a algumas observações em cima desse texto aqui, além do que eu já fiz. Então, significa dizer que aceitar a Cristo não é estar blindado. Você pode ser seduzido. Porque nós temos a mania de ouvir pregações falando acerca disso. Quantas e quantas pessoas falando acerca disso. Nada mais me acontecerá, nada mais pode me tocar, o ruim não consegue me tocar mais. Mas nós não podemos esquecer do que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 27. Efésios 4, 27 é simples: e não deis lugar ao diabo. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, nós só estamos prontos para uma coisa: para morrer. Essa é a grande promessa de Jesus, vida eterna. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos prontos para morrer. Mas a nossa luta aqui na terra é diária. E não adianta fazer esses jargões evangeliqueis que nós tanto conhecemos, né? Falar, está amarrado. Está amarrado. É um dos jargões que mais os crentes falam, esse negócio, está amarrado. Não tem problema falar não, tá? Só que das duas uma. Ou o inimigo é muito bom em desatar nós, ou nós não sabemos dar nó nenhum. Porque não está amarrado nada, está soltinho por aí. Está fazendo um monte de barbaridade. E por que é que eu citei essas duas pessoas? O tal do Tiago e o Devin Kelly. Esse rapaz, o Devin Kelly, que invadiu a igreja lá nos Estados Unidos, no interior do Texas, ele vivia uma vida normal. Foi para o exército, se casou. Quando mais novo, ele foi professor na escola dominical. Voltou, teve um problema de separação com a esposa dele, foi inclusive processado por conta de... ele foi ignorante com a esposa e tal. Os vizinhos onde ele morava no Texas, ninguém tinha nada a dizer contra ele, ninguém não via coisas nenhuma estranha nele. E de repente, em um dia, esse rapaz chega dentro de uma igreja, atirando para todo lado e mata 26 pessoas. O Tiago, que é conhecido como o serial killer de Goiânia, inclusive quando foi preso, quando pegaram ele estava na igreja, ele é evangélico, vivia uma vida normal, tinha esposa, tinha mãe, tinha emprego. O pastor que pastoreava o tal do Tiago falou que era um rapaz dócil na igreja. Matou 39 pessoas na cidade de Goiânia. Aí eu pergunto para o Senhor, e essa pergunta que nós vamos fazer nessa noite: como alguém normal vai se transformando em assassino? Como se dá esse processo de Deus, de desconstrução do sujeito são para o sujeito doente? Não é um processo de Deus, né? Como se dá esse processo de desconstrução do sujeito são para o sujeito doente? Do sujeito vivo para o sujeito que produz morte.
Alguma coisa acontece dentro, e para acontecer dentro veio de fora. O que é que, na verdade, trabalha em nós para destruir a cada um de nós? Algo que trabalha em nós para destruir em nós o que Deus fez em nós. Como eu falei aqui no início do culto, algo que vem e tira o ser humano de mim e só faz sobrar o bicho. Algo que vem e rouba de mim o ser humano, o ser afetivo, e um ser que começa a pensar coisas que não fazem parte do meu dia a dia. E é disso que eu comecei falando, das coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Como nós vimos, por exemplo, nessa tragédia de Brumadinho, algumas pessoas postando, bem feito, votaram no Bolsonaro. Não estão nem aí para as pessoas que morreram, estão ligando para partido político. E outras, nessa semana, naqueles meninos que morreram queimados no centro de treinamento do Flamengo, algumas pessoas de times adversários tirando sarro do que aconteceu. Como é que pode, gente? O que está acontecendo com a humanidade? E sabe qual é o problema, irmãos? Por que eu tenho que, afinal de contas, falar isso na igreja? Por que, afinal de contas, nós temos que falar disso aqui? Sabe por quê? Porque isso está se tornando tão normal, isso está se tornando tão corriqueiro, que nós não estranhamos mais, que a gente não liga mais. A gente não liga mais quando vê a foto de um acidente. A gente não liga mais quando vê a foto de uma pessoa morta. Então a desconstrução não está acontecendo apenas nas pessoas que fizeram isso. A desconstrução pode estar acontecendo em nós também. E nós temos que pensar nisso. E como é que nós vamos saber se estamos evoluindo? Como saber sobre a sua evolução? A que ponto você está evoluindo em amor ou em se tornar um ser irracional? É como eu já disse aqui, é você se comparar. É você se comparar com você mesmo há algum tempo atrás. Sabe, se comparar você há um ano atrás, você há 2 anos atrás, se você se importava mais, se você se importava menos, se ainda amamos Deus como nós amávamos como há um ano atrás, se ainda amamos as pessoas que estão à nossa volta como amávamos há um tempo atrás, como nós nos importamos com aquilo de ruim que acontece na sociedade. É você pegar você mesmo e se comparar. É você pensar em você mesmo. Nós temos que refletir sobre isso no nosso interior. Temos que cuidar de nós. Por que você acha que Deus fez tudo o que tinha que ser feito em 6 dias e no 7º ele descansou? Deus não precisa descansar, irmãos. Deus é todo tudo. Ele é completo. Por que você acha que Deus precisou de descansar no 7º dia? Para nos dar o exemplo. Para nos dar o exemplo. Como o próprio Jesus falou, se não foi o sábado, o ser humano não foi feito para o sábado que foi feito para o ser humano. A palavra sábado, o significado da palavra sábado é o quê? Descanso.
O descanso foi feito para nós. E nós estamos... Por que nós precisamos desse descanso? Porque nós precisamos parar um tempo e refletir. Nós precisamos refletir em nós mesmos. Precisamos nos analisar, fazer uma reflexão. E para que isso? Para que, detectando os focos que estão morrendo dentro da gente, devagarinho, detectando os afetos que estão morrendo, detectando as indiferenças que brotam dentro da gente, detectando a morte do homem espiritual e o fortalecimento do carnal, para que nós possamos estancar isso. É você parar com essa sua correria de todos os dias, parar com esse negócio de todo dia tem algo para fazer e tirar um tempo para você mesmo, fazer uma autoanálise, entender o que está acontecendo dentro de ti, para que você não deixe aquilo que Deus fez em ti se tornar bicho. Porque às vezes nós estamos sendo seduzidos, estamos caindo na sedução e não estamos percebendo. E daqui uns dias nós estaremos como todos esses, desejando a morte dos outros e rindo da morte dos outros. Quem quer fazer por muito tempo precisa parar por um tempo. Essa frase já é famosa, né? Quem quer fazer por muito tempo precisa parar por um tempo. Você não pode funcionar o tempo todo. Você precisa parar, descansar e refletir a respeito de si mesmo. A gente às vezes trabalha feito louco, que não dá para pensar na gente. Aí a gente para porque a vida nos parou quando ficamos doentes. Não faz uma pausa, nunca tem tempo. Aí você para porque ficou doente, porque não suporta mais. Deus não precisava parar, Deus não precisava descansar. Ele fez por quê? Para dar o exemplo. E eu fiquei pensando na vida desses caras aí, e fiquei pensando como eles foram sendo destruídos. E sabe por quê, irmãos? Porque Deus não gera monstros. Deus não faz monstros. O monstro nasce por falta de cuidado do humano em nós. O monstro nasce pela falta do cuidado daquilo que Deus fez em nós. O indiferente, o perverso nasce quando nós ignoramos o humano. O lado ruim prevalece quando nós adoecemos em nossa humanidade, quando nós não cuidamos da nossa humanidade. Cuidado com o humano em você. Porque se você não cuidar do ser humano em ti, o bicho, o monstro pode dominar. E o monstro não nasce da noite para o dia. Isso leva anos, até que não sobra mais nada. E o que pior, como nós vimos nesses casos que eu falei aqui, não aparece sintoma. Por isso da reflexão, por isso no pensar no seu eu, por isso de você fazer uma reflexão consigo mesmo, de você colocar você mesmo de frente contigo, pensando naquilo que você pensava há 2, 3 anos atrás, se você evoluiu ou involuiu, se você está deixando a sua humanidade. Sabe, às vezes nós começamos a viver dessa maneira, no tanto faz. E eu tenho pensado muito nisso, irmãos. Nós temos que cuidar disso. Nós não podemos viver no tanto faz.
tanto faz. Não me atingiu, tanto faz. Não estou falando de você arrumar briga pelos outros ou por causa dos outros, não. Eu estou falando porque aquilo ali não pode deixar de te incomodar. Aquilo ali não pode deixar de gerar em ti uma vontade de entrar nos pés do Senhor e falar: Deus, o que está acontecendo com a humanidade, Senhor? O que está acontecendo com esse povo? Porque senão daqui uns dias é os outros que precisam estar orando por ti. E eu conversando com uma pessoa esses dias, a pessoa falou desse jeito para mim. Eu falei: você já parou com a vontade que você estava de se matar? Aí a pessoa falou assim: com essa vontade eu parei, mas se vir um caminhão na minha direção, ou uma bala na minha direção, eu não vou sair da frente. Parou a vontade? Não parou. Ela não quer só se matar. Ela quer que alguém faça isso por ela. O ser humano está doente e nós precisamos cuidar disso. E isso traz ao meu segundo ponto, o ponto em que nós não podemos negar a sedução. A sedução não pode ser negada. E isso é muito sério. Se eu estou sendo seduzido, não posso negar essa realidade. Não pode fingir que não viu, que não tocou. Como eu já disse agora há pouco, não adianta falar que está amarrado. Está amarrado nada. Está soltinho, soltinho. O que vence o desejo em nós, o que vence a sedução em nós, não são os jargões, e sim a nossa postura. Não adianta falar está amarrado, eu sou remido e lavado pelo sangue de Jesus. Se não tiver postura de dizer não, irmãos, não adianta nada. Se não tiver a postura de admitir que está acontecendo, não adianta nada. Admitir a realidade para mergulhar nela e transformá-la. Não adianta dizer que não está acontecendo se estiver acontecendo. E sabe com quem que eu estou falando que você precisa ser real? Que você precisa botar a realidade na mesa? Sabe com quem que eu estou falando que você precisa fazer isso? Não é comigo, não. É com você mesmo. É admitir que algo está acontecendo de errado contigo e que você precisa mudar. Se perguntar: você ama mais o Senhor hoje do que alguns anos atrás? Você está demorando mais a se libertar de algum mal que lhe fizeram? Está com dificuldade de perdoar? Percebe que o mal consegue encontrar ninho em ti mais do que antes? Nós não podemos brincar com as mudanças que nós passamos. Não podemos brincar com a frieza que possivelmente você está enfrentando. Você não pode brincar com o desânimo pelo qual você está passando. Você precisa admitir o que você está passando. Não brinca com a sua angústia. Não brinca com a tara desenfreada. Não brinca com a graça que você vê na morte. Não brinca com a graça que você vê nas indecências. Não brinca com a graça que você vê nas piadas sujas de duplo sentido. Nós temos que
que simplesmente parar com aquele simples que nós falamos para nós mesmos. Vai passar. Vai passar. Porque se você continuar brincando com o humano morre e sobra só o bicho. E essa geração está criando muitos bichos. E nós temos visto isso todos os dias. Não estou inventando aqui. Não tenho nenhuma teoria da conspiração aqui. É só você abrir a internet ou você assistir qualquer jornal. Como os seres humanos são capazes de fazer crueldades. E Deus não criou isso. Deus não criou monstros. O caso é que a gente para de prestar atenção naquilo que está acontecendo com a gente. E você acaba pensando consigo mesmo. Você já pensou nisso? Consigo mesmo? Um dia eu vou estourar e as pessoas vão me conhecer de verdade. Já pensou isso? Você vai ficar mesmo esperando isso acontecer? Ou vai conversar consigo mesmo para que isso nunca aconteça? Nós não podemos esperar não, irmãos. Nós temos que nos tratar. Temos que falar mais com Deus. Terceiro ponto para nós terminarmos. Não menospreze o poder que você tem para dizer não. Esse é o poder. O poder que as pessoas têm, o poder que os pecadores têm aqui nesse versículo, é da sedução. Aí vem a continuação depois da vírgula. Não consintas. Não consintas. Se a tentação tocou em mim, se a tentação tocou em ti, nós acabamos de ver que ela tem um poder destruidor. Além dela destruir o humano que está em ti, ela destrói todos os que estão à sua volta. Ou seja, há poder em você para interceptar o mal que quer te destruir. Você tem poder para impedir a deformação que o diabo quer ver gerada em você. Ceder ou não, ser deformado ou não, tem a ver com possibilidades ou poder. Então não dá para dizer. Foi sem querer, pastor. Ceder ou não, dizer sim ou não, cair na tentação ou não, está no poder da sua resposta. Então não venha me dizer, foi maior do que eu, pastor. Eu não pude suportar. Tem a ver com os desejos em nós, de forma como lidamos com esses desejos. Eu estou sendo, irmãos, bem direto nessas coisas que eu estou falando. Isso tudo tem a ver, a sedução que vão fazer, tem a ver com o desejo em nós. E de como nós lidamos com esses desejos. Isso quer dizer que você se corrompeu porque você quis, desejou, não foi porque a tentação foi maior do que você. A própria palavra de Deus diz que não sobreveio sobre nós provação ou tentação que nós não pudéssemos suportar. E por que caiu? Porque desejou
e brincou com isso. E eu acabei de falar, porque nós não podemos deixar de levar a sério os sinais que estão acontecendo em nossas vidas. Então, irmãos, quando eu vejo um santo que se transformou em carnal, quando eu vejo um responsável se transformando em irresponsável crônico, quando eu vejo um bom filho se tornando a razão de tristeza dos pais, quando eu vejo um pai presente sendo tomado pelo egoísmo de querer viver como solteiro de novo e abandona a mulher e filho, quando eu vejo uma pessoa que amava a palavra ontem e hoje passa por ela e não trata sequer como palavra, quando eu vejo adoradores deformados e vivendo como murmuradores, quando eu vejo tantos vocacionados ignorando a vocação, estamos diante de desconstruções, mas também estamos diante de pessoas que menosprezaram o poder de dizer não. Que tentação todos nós passamos. Hoje ela pode ser pequena, como na sedução que acontece para os apaixonados. Pode ser só um piscar de olhos. No outro dia passa, dá uma encostada. No outro dia chama para conversar. E assim vai crescendo. Se você for ignorando os sinais e o poder de dizer não, quando você menos perceber, aquilo que Deus fez em ti terá caído. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Temos que viver em santidade. Nós não podemos de maneira alguma menosprezar o poder que nós temos em dizer não. Não é não só para Satanás, é não para aquela improposta indecente, é não para alguma coisa que você não esteja gostando que está acontecendo em sua vida, e fala: não, eu não quero isso. Não para aquelas situações que estão na cara, que estão deformando o seu ser, não o seu corpo ou o seu rosto, mas a sua maneira de ser, a sua maneira de lidar com as pessoas, a sua maneira de lidar com as situações. E isso nos leva a nos tornar inicialmente pessoas frias, aquelas pessoas do tanto faz e do nada a ver. E com isso nós vamos ignorando a humanidade que Deus fez em nós, matando a humanidade em nós, e nos transformamos em bicho. E não nos comovemos mais com aquilo de ruim que acontece. Nós temos que falar mais com Deus, irmãos. Orar mais pelas famílias, pelas nações. Tem muita coisa de errado acontecendo. E esse mundo precisa de Deus. Tem muita gente lá fora precisando de Deus. E eu, sinceramente, tenho me sentido envergonhado pelo pouco que nós estamos fazendo. Estou falando dessa igreja aqui não, estou falando dos cristãos. Nós não estamos gerando mudança nesse mundo. Nós não estamos gerando mudança. Porque com o tanto de cristãos que nós temos, nós deveríamos ter mais paz. E menos guerras, menos contendas, menos pessoas horríveis falando tantas coisas horríveis. Cuidar uns dos outros, cuidar, amar uns aos outros.
cuidar daqueles que convivem contigo. Sabe, esse dia de descanso que eu falei aqui que você precisa ter, para prestar mais atenção daqueles que convivem contigo também. A mãe conversar com a filha, o pai com o filho, e ambos com ambos. Se conhecer melhor. Ter mais momentos de comunhão entre os irmãos. Isso é bom, né, gente? Os momentos de comunhão sempre envolve algum tipo de comida. Então temos que ter mais isso, né? Ter mais. Sair mais. Se divertir mais. Porque senão você adoece. Se preocupe menos, gente. Nós temos falado tanto isso aqui. Vamos nos preocupar menos. Não que nós vamos viver de forma desleixada, mas estamos adoecendo com o tanto que estamos nos preocupando. E Deus pediu para descansar nele. Descansar nele não é deitar na rede e esperar tudo acontecer, não. Descansar nele é saber que está chovendo, mas que o sol vem depois. Está na tempestade, mas a tempestade passa e o sol vem. Confiar mais em Deus. Confiar mais em Deus. A ponto de ter 3 alvos que você queira trazer na igreja, mas você chama 30. Porque de 30 que você chamar, 3 virão então. Ou 10. Confia mais em Deus, irmão. Aquele que você acha, aquele ali não tem cura, não. É Deus, só Deus mesmo para curar. Aquele ali não tem solução, não. Para Deus nada é impossível. Agora tem coisas em sua vida que você fala isso para Deus, que você se acostumou, que você está entulhando debaixo do tapete dentro de ti. Isso aqui não tem solução, não, mas deixa aqui. Um dia isso sai, não ignora, não. Tira isso debaixo do tapete, joga fora. E se possível, joga o tapete fora também, para não poder colocar mais nada debaixo do tapete. Nós temos que parar de ignorar aquilo que está nos matando. Amém? Fique de pé, nós vamos orar. Eu falei sobre isso, irmãos, porque essa semana eu me preocupei demais com isso. Me preocupei demais com isso, com tudo que está acontecendo em nosso país, em nosso planeta. E Deus tem falado demais ao meu coração. Eu tenho levantado para orar sobre isso. As coisas estão feias. E eu não poderia deixar de falar com a igreja sobre isso, que nós não podemos ignorar o que vem acontecendo em nossos corações, a ponto de matar o humano em nós e nascer o bicho, como já aconteceu tantas vezes. Eu tenho o meu dever como pastor de orientar a igreja. Eu tenho meu dever como pastor de levar essa igreja a estar apaixonada por Cristo. Esse povo aqui não pode de maneira alguma se apaixonar por mim, porque isso aqui é a noiva de Cristo. Imagina, eu fui chamado para cuidar da noiva e a noiva se apaixona por mim. Traição. Então, eu quero que vocês sejam dependentes de Jesus. E que vocês não se esqueçam de maneira alguma o que Cristo tem feito na vida de vocês e no coração de vocês. Irmão, nós não podemos ignorar de maneira alguma o que Jesus tem feito. Nós temos muito, mas muito mesmo, coisas a reclamar. Tem muita coisa ruim acontecendo? Tem. Mas eu tenho absoluta certeza que se você colocar no bico da caneta, você vai ver o quanto Deus tem te abençoado, o quanto Deus tem sido grandioso contigo, o quanto Deus tem sido maravilhoso contigo.